Bom dia, seja todo mundo bem-vindo. Mais uma live do programa Investidor Digital Doce. A gente conversa aqui sobre investimentos imobiliários, mais especificamente sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Vou deixar entrar aqui minha amiga Vanessa Medeiros para ela conseguir falar, né? Senão eu vou parecer um locutor maluco. E qual que é o tema de hoje, principalmente, é calcular bem os custos, né? Não é todo mundo que sabe calcular os custos bem, então é importante saber se é caro ou barato não investir em apartamentos. Também é conhecido como custo de oportunidade. Tudo bom, Vanessa? Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Buenas tardes. Então, eu sou Vanessa Medeiros, chegando aqui no pedaço para a gente falar então sobre esse tema aqui, que é quão caro é não investir em apartamentos. Você já fez essa conta, já colocou isso no papel, já calculou o custo de oportunidade que você está tendo por não tomar os primeiros passos, por não plantar a sua semente hoje. Bom, se você não está fazendo essa conta, hoje você vai entender o que está acontecendo aí, quão caro é o não investir em apartamentos. A gente vai trazer isso de forma mais específica para você. Então, para quem não sabe, gosto sempre de lembrar e relembrar todo mundo que nós somos uma comunidade de microinvestidores capazes de negociar aí por volume. Então, a gente faz você ganhar tempo, ganhar bônus que você não consegue na incorporadora para comprar um apartamento. Você tem agilidade, menos dor de cabeça enquanto investe. Então, é muito mágico isso, porque você não precisa ficar pesquisando incorporadora. Quando você começa a pesquisar sobre apartamento, começa 1 milhão de corretores te mandar mensagem. E às vezes você não consegue dar conta nem de responder eles. Por quê? Porque você está trabalhando, você está correndo, porque você tem sua vida, tem seus filhos, tem sua casa. E isso aqui é uma comunidade que priva você disso tudo e faz com que você tenha clareza. Olha, esse investimento é bom, eu posso nesse aqui, acredito nessas evidências, eu vou investir nesse empreendimento. Então, nós também chamamos essa comunidade carinhosamente de comunidade dos romanos. Aqui minha coroa de louro, que significa vitória, coragem e, acima de tudo, ousadia. Porque estamos aqui para desafiar o status quo. Estamos aqui para afirmar que investir em apartamentos, fazer com que eles se paguem sozinhos, é possível até para você que não é rico milionário. É possível para você, trabalhador comum, que tem uma renda mensal, que trabalha, que levanta cedo, que não tem medo de ir para a luta. Se você é um guerreiro e está aí, disposto a lutar essa batalha, aqui dentro da comunidade, juntos somos mais fortes. Então, eu convido você a lustrar o teu escudo, afiar a tua espada e vir junto com a gente, porque nós temos uma batalha inesquecível para lutarmos junto. Nossa independência financeira. Sejam bem-vindos. É isso aí, gente. E vamos informar todo mundo que está ouvindo hoje que essa aqui é uma live de complementação, de suporte para o nosso lançamento. Talvez você saiba ou talvez não, mas ontem, pela noite, a gente se encontrou com a incorporadora, com o gerente da incorporadora, o coordenador comercial da incorporadora, e respondemos perguntas, assim como também fizemos oficialmente nosso lançamento de uma incorporação bem bacana chamada Site Sacomã, em São Paulo, com a incorporadora Trisul, que é uma incorporadora gigantesca, que já, inclusive, é de capital aberto. Isso quer dizer que você tem acesso aos teus balanços, os estados, os resultados da companhia dos últimos... Desde 2007 que você pode fazer isso com essa empresa, uma empresa grande mesmo. E o site Sacomã é um empreendimento que está localizado numa área que está se desenvolvendo muito por causa que já não tem mais para onde crescer ali, entendeu? E aí nesse setor ainda tem casas grandes que os terrenos dá para comprá-los e construir prédio. Não é tão difícil de construir terrenos para construir prédios ali nessa região aí. E o interessante é que está localizado do lado do Ipiranga, que o valor metro quadrado de Ipiranga está em torno a 10 ou 11 mil reais metro quadrado.
quando Vila Mariana está a 15 mil reais. Ou seja, Ipiranga está crescendo. É óbvio que vai aumentar para 13, ou 14, ou eventualmente 15, igualando Vila Mariana, e Sacomã está do ladinho. E está o valor metro quadrado em 8.800. E o empreendimento, o valor metro quadrado médio, está em torno de 8.200, 8.300. Só que detalhe, esse preço é altamente provável que aumente na semana que vem. Por quê na semana que vem? Porque no dia sábado, 29 de maio, vai ter o lançamento da incorporadora através dos outros canais de venda dela, através dos outros corretores. E claro, tu pode encontrar disponibilidade de apartamento lá, só que não posso garantir que vai ter esse preço e posso garantir, não posso garantir preço, mas eu posso garantir que não vai ter os bônus, benefícios e garantias que nós estamos oferecendo nesse lançamento. Então, se você está por dentro e estava procurando oportunidades de investimento, gente, essa oportunidade chegou, está batendo na sua porta. E se você quer calcular quanto que custa fazer ouvido surdo, você fala assim? Ouvido surdo, dá para entender o que é, mas enfim, termina aí para ver se entende. Você quer se fingir de surdos, quer dizer, né? Isso! Você vai ouvir, mas se quiser se fingir de surdo... Vou te ajudar a calcular quanto que custa ser fingir de surdo, porque não é gratuito não, hein? Tem custo também. Então, para começar essa parada toda, eu não sei se estou esquecendo alguma coisa, Vanessa, se não, já libero o conteúdo aí. Tá mais? Simbora para o conteúdo, porque os recados já foram dados. E, vou deixar aqui o link da agenda da nossa analista financeira no YouTube. Quem está no Instagram, link na bio. Ainda temos unidades, mas não temos mais as 10 que a gente separou, com aqueles descontos, com aquelas garantias, com aqueles bônus. Então, clica no link aqui e aproveita enquanto ainda dá tempo. Isso, tem muita gente pedindo reunião, não é todo mundo que faz reunião acaba comprando, tem o que manda, a regra é quem primeiro assinar contrato, primeiro fica com a imobiliária. Então, com a imobiliária, com o apartamento, combinado? Enquanto você compartilha o link para as pessoas conseguirem ter essa reunião de análise com nossos analistas financeiros e avaliar se você realmente consegue investir de forma financeiramente responsável, apresentar sua ficha para a incorporadora, avaliar se faz negócio com você ou não. Bom, é importante saber que você que faz negócio direto com a incorporadora. Tudo bem que a gente oferece bônus e benefícios adicionais, esse contrato é conosco, beleza? Só que o negócio realmente do apartamento é feito com a incorporadora direto. Tá? Então, mais ou menos isso. Gente, o que significa, o que nós chamamos custo de oportunidade? Essa é uma terminologia muito utilizada entre os economistas. Se tu falar com qualquer economista do planeta e falar de custo de oportunidade, ele vai entender na hora. Porque é uma terminologia utilizada para explicar o custo da segunda melhor oportunidade. Entendeu? Ou seja, o custo por exemplo, para um curso de inglês. O curso de inglês tem custo, né? Tipo assim, é R$200, R$500, R$1.000, R$10.000, dependendo. Se você for viajar nos Estados Unidos para fazer o curso ou contratar professor particular, tem um custo maior, senão. Mas o fato é que essa primeira opção que você tomou, que é o de fazer o curso, tem custo mesmo. Agora, a segunda opção, que seria não fazer o curso, também tem custo. Para algumas pessoas, esse custo de oportunidade, que o custo de não fazer o curso, pode significar um ascenso laboral, uma melhoria no seu salário. Pode significar para uma mãe que os filhos vão viajar para os Estados Unidos e tem netos, e os netos não falam em português ou espanhol, tu não consegue se comunicar, né? Esse é um custo alto, um custo emocional, familiar, importante. Não poder se comunicar com sua família, com seus netos, imagina? Para outra pessoa, simplesmente pode significar não conseguir fazer aquele doutorado, pós-graduação, aqueles estudos de especialização que tanto precisa.
pelo simples fato que não sabe falar inglês. Ou seja, que o custo de fazer um curso de inglês é claro que existe, só que o custo de não fazer o curso de inglês também existe. Só que nós não estamos acostumados a calcular na nossa equação aquele custo de oportunidade. Mas esse custo de oportunidade existe. Vou fazer um segundo exemplo e logo vou tentar calcular o custo de oportunidade de não investir, que é o tema de hoje. Beleza? Então, bora com o segundo exemplo. Imagine que você está trabalhando hoje e está ganhando 5 mil, 6 mil, vamos fechar 10 mil reais, para que a matemática seja simples. E você decide fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Você é psicólogo, psicóloga, e decide viajar nos Estados Unidos para fazer uma especialização em algum tipo de especialização que você quer muito. E para conseguir terminar com essa especialização, você virar um doutorado nesse assunto, você precisa investir 2 anos do seu tempo e ainda pagar $50 mil para essa faculdade americana. Mais ou menos isso que custa, né? Um doutorado, uns 50 mil. Tem que pagar passagem, comida, hospedagem, a faculdade, ferramentas, computadora, notebook, tableta, um monte de coisa. Vamos fechar em 50 mil. Ou seja, o custo de fazer aquele doutorado tem um custo de $50 mil. Tá, mas o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é todo o dinheiro que você não vai ganhar desses 10 mil reais de renda que você está ganhando hoje. Você vai ter que renunciar a esses 10 mil reais para conseguir investir esses 50 mil. Ou seja, que o custo de oportunidade é 10 mil por 24. São 240 mil reais de custo de oportunidade. Além dos 50 mil que você está investindo. Esse é um custo que tem que ser inserido no seu custo total do investimento naquele doutorado que você está fazendo. E não estamos acostumados a inserir esse custo na nossa equação de decisão. Mas esse custo existe, concorda comigo? Que você, para você conseguir viajar nos Estados Unidos, fazer 2 anos de doutorado, estudando, você não pode continuar trabalhando. Então, portanto, você tem que soltar, sacrificar esses 10 mil reais por mês por 2 anos, são 24 meses. É 240 mil reais. É grana, gente. Então, agora que mais ou menos entendemos esse conceito, o conceito de custo de oportunidade, então, qual que é o custo de oportunidade de não investir em um projeto que nem o que estamos falando aqui, Vanessa? Tu teria a capacidade de calcular ou vamos juntos nessa? Quero ir junto nessa. Olha, você estava falando do doutorado. Eu entendi o quanto que eu tenho que investir. O quanto que eu vou deixar de ganhar para poder investir aqui. Em contrapartida, o que esse doutorado vai me trazer de lucro? Por quanto tempo? Por quantos anos? Eu vou lucrar. Esse investimento que você fez por 2 anos é um investimento, vamos combinar. É o custo de fazer e o custo alternativo de não fazer. Entendeu? E o que é mais caro? Se eu faço, eu ganho melhores ingressos para o futuro, por 50 anos, minha carreira cresce, eu me transformo, sei lá, no melhor psicólogo nessa especialização. E por 50 anos vou receber os ingressos, o lucro daquele investimento que eu fiz, tá? E esse é exatamente o custo de oportunidade de não fazer o doutorado. O custo de oportunidade de não fazer o doutorado é que você não gastou os $50 mil para fazer o doutorado e você ganhou ainda os 240 mil reais. Parece bom demais. Só que você não está enxergando o custo de oportunidade de tudo que você parou de ganhar. Entendeu? Esse que é a...
Você Vamos dar um entendeu bem, exemplo Vanessa? com o apartamento, que acho que vai ficar mais fácil para o pessoal. Beleza. Se eu conseguir investir em um apartamento, isso me gerará ingressos, né? Eu vou investir hoje, o apartamento, vou fazer uma simulação de 500 mil, os apartamentos no site Sacomã iniciam nos 300 mil, 305 mil para ser exato, e vai até os 750 mil. O mais topzinho, aquele 3 quartos com Vaga de garagem. com vaga de garagem, vaga de moto, tem uma área de terra, assim, de grama, né? Bom, tanto faz. De 300 para 700. Tem um espectro importante aí de preço. Mas vamos ficar na metade, 500 mil. Vamos supor que eu investo num apartamento ali no site Sacomã de 500 mil. E vamos supor que o preço do apartamento passa de 8 mil para 10 mil. Isso ali é um aumento de pouquinho mais do 20%. Fala de novo 20%. isso daí, Inácio. Fala de novo. Eu comprei um apartamento de 500 mil Uhum. e ele se valoriza. Sim. Vou ter que alucinar quanto que vai se valorizar, porque eu não sei o que vai passar no futuro, né? Então, eu vou ter que alucinar quanto que vai se valorizar. Quanto você consideraria razoável projetar de valorização nos próximos... Até a data de entrega do apartamento. No Pronto, mínimo, 3 anos. sim, no mínimo 5% acima da inflação. 5%, vamos supor que a inflação seja 10%, 15% por ano, estamos falando de 45%. Ou seja, o valor do apartamento que você comprou em 15 mil, em 500 mil reais, na data de entrega estará custando aproximadamente uns 650, 700 mil reais, aproximadamente, Até a entrega das chaves. até a entrega das chaves. Nesse exemplo de 500 mil. É um exemplo, tá, pessoal? Tá. Mas você falou certo, é 5% de valorização anual. Você quer fazer uma simulação de 5% de valorização anual acima da inflação. Ou seja, descontando o efeito inflacionário ou fazendo a correção monetária de perda do valor do dinheiro no tempo. Beleza? É super correto isso aí, super financeiro a sua resposta. Dá para ver que você tem um mentor muito bom. Ele tem futuro. Tem futuro, tá, foi perfeito. 5% de 500 mil, gente. 5% de 500 mil é 25 mil reais. É 25 mil reais. Por ano. Por ano. Vamos calcular um ano só, porque vamos facilitar nossa vida melhor. O custo de oportunidade, portanto, de não investir, seria de 25 mil reais por ano. Por ano. O que você tem que fazer para ganhar 25 mil reais? Não sei vocês, mas eu tenho que trabalhar bastante. Tenho que gravar bastante vídeo, fazer bastante live, coordenar e organizar bastante pauta, fazer bastante reunião. Tem que trabalhar. Vou fazer uma conta aqui. 25. Se a gente for pensar no custo de oportunidade mensal que a gente está deixando de ganhar, é de 2.083. Deixa eu ver se fiz certa conta. 25 mil. 2 mil reais. É isso aí. 2 mil reais todo mês está deixando de ganhar porque você não decidiu investir. Num apartamento que se valorize no mínimo 5% acima da inflação. Porque a gente já viu aqui casos de valorização de 10, 15, até 20%. Não é incomum. Eu acredito que esse aqui vai ser mais parecido a 10 ou 15%. Vamos pensar aqui, ó. Se a gente dividir esses 2 mil, cada dia que você passa pensando se você vai ou não investir, você está perdendo R$70 por dia o seu custo
de pensar, vou investir ou não vou? R$ 70 por dia. É grana, hein? Se que você aí não está considerando todos os custos de não investir ou não está considerando todos os ingressos de investir. Porque tu está me considerando só a valorização do imóvel. A partir do momento que a data de entrega, o apartamento for entregue, e você conseguir que o aluguel seja maior do que o financiamento, cada vez que você tem um fluxo de caixa positivo, esse é lucro que você não está me considerando nessas matemáticas aqui. Ou seja, é 25 mil plus. Mais a valorização, né? Isso, são 25 mil de valorização, média, né? A gente alucinou 5%. Mas vamos lá. O aluguel contra o financiamento, vamos supor que uma coisa bate com a outra, portanto, ali não tem tanto lucro. Só que cuidado, falta uma terceira que você não está enxergando, que é a amortização da dívida desse financiamento que você está me falando que precisa. Quando você me diz que está batendo a parcela do financiamento com o aluguel, bom, essa parcela está pagando juros e está pagando dívida. Essa dívida está paga, você não deve mais. Cada mês que passa, ao ano, você diminui, amortiza. Então, aos 25 mil, você tem que botar essa amortização acima. E aí, quando fala dívida, dá a impressão que a gente está devolvendo dinheiro que é de alguém. Só que a dívida, mas esse dinheiro, uma vez que ele está pago, ele não é mais do banco. Pagou os juros que é do banco. Mas o financiamento, os 70%, 80% que eu peguei de financiamento, ele é meu depois que isso for pago. E quem paga isso não sou eu, é o aluguel. Por isso que é entendido como renda. Sim, e por isso que vem aquela frase de que o apartamento se paga sozinho, porque o próprio apartamento, através do aluguel, que está pagando a parcela do financiamento, daí que a frase é, se paga sozinho. Se tu ainda adicionar valorização, tu recupera teu investimento inicial, que seria aquele 20% ou 30% que você botou pré-financiamento no período de obra, que ainda pagou parcelado, nesse caso, são 30 parcelas. 30 parcelas para pagar a entrada. Com 2.000, 2.500 reais, você está dentro, ou tem muitas chances de conseguir investir nesse investimento aqui. Vou repetir. Se você tem capacidade de pagamento mensual de 2.000 para 2.500 reais por mês, você tem altíssimas possibilidades de conseguir investir nesse empreendimento. Ah, mas quanto tu precisa ganhar? O mais importante do que quais são os requisitos de renda, o requisito que você me deveria perguntar é equilíbrio entre renda, dívida e patrimônio. Então, esse equilíbrio tem que ser coerente. Geralmente, uma pessoa que é capaz de fazer pagamentos mensuais de 2.000 para 2.500 reais por mês, geralmente, nem sempre, tem uma renda entre 10 e 15 mil reais. Às vezes tem casos excepcionais que tem gente que é capaz de fazer poupança de 2.000 a 2.500 reais com um salário de 5.000 ou 6.000. Por exemplo, um estudante em prática. Um estudante ganha pouco, mas mora com os pais, não tem custo, não tem carro, nem quer ter, e tem uma capacidade de pagamento mensual muito alta. Se fosse de uma carreira boa, psicólogo, sei lá, advogado, médico, arquiteto, sei lá, designer, tem tanta coisa ali para fazer na vida. Essa pessoa tem altíssimas chances de passar de 6.000, 7.000 para 10.000. Desculpa, eu interrompi você. Não, tem um outro custo, que esse daí eu nem saberia calcular aqui de cabeça, precisaria de ajuda, que é um custo mais a médio prazo. Pensa nos ciclos e superciclos lá na frente. Não, aí você foi bem agressiva. Isso também não precisa
botar uma faca nas pessoas, né, Vanessa? Porque Por aí sim que quê? porque quando você faz estratégias mais agressivas, como a estratégia de super ciclos, no longo prazo, e você leva, aí vou te Não, falar, é muito é muita dinheiro. grana, E é olha, não muito é. dinheiro. E você acha que o pessoal da comunidade aqui tem a galera que ganha muito bem? Eu acabei de fazer uma análise com uma pessoa que não é investidor imobiliário ainda, tem um empreendimento só, pelo que eu entendi, e assim, teria como começar fazendo o super ciclo. Não, o super ciclo tem que esperar valorizar, mas digo assim, Ia perguntar como é que... tem que começar a se valorizar, mas é algo que a pessoa ela já tem condições hoje de calcular isso, que com a grana que ganha e não investe ainda, o que ela está deixando na mesa por Ah, não saber sim. calcular essa parada da estratégia de ciclos e super ciclos que a gente ensinou lá na aula 2, meu, se a pessoa parar para calcular, ela tem um infarto. Dá É, mesmo. é muito grande. Inclusive, eu intento não ficar calculando quanto dinheiro eu deixei na mesa daquela vez que eu fiz aquele investimento que eu sempre falo, que eu fiz um investimento e parei. E parei por 12 anos. Parei. Um período da minha vida que eu ganhava bem. Não era rico, magnata, mas eu Mas tinha ganhava carro bem. importado. Tinha carro importado. Tem carro importado, imagina, tinha carro, não dois carros importados, ainda sobrava para viajar e E não ainda investia. e não investia. O banco dava financiamento facílimo. Toda hora me ligavam, Inácio, tem aí uma pré-aprovação para você, pronto, aqui, vai aumentar o limite do cartão. Tá bom, às vezes eu aceitava, às vezes não. Tinha uma vida muito tranquila, muito, muito boa. Eu já tinha um investimento e eu acreditava que isso era tudo, acabou. Por isso que a casa própria está perigosa. Por isso que eu falo que a casa própria está perigosa, porque eu comprei a casa própria, vendi e logo fiz aquele investimento. E só fiz aquele investimento, Vanessa, porque a casa própria que eu queria comprar na época já não conseguia mais pagar. Eu queria uma casa de acima de 1,5 milhão na época, na área que eu morava, queria comprar uma casa onde que eu morava, onde que eu nasci, e na região que eu nasci, né? Por isso que eu falo que é um erro investir onde a gente nasce ou a gente mora, porque ali onde que eu estava era caro demais, a casa que eu queria ali era um valor metro quadrado mais caro de Santiago. Como eu não consegui comprar aquele apartamento de 3 quartos que eu queria, acabei comprando um apartamento que eu podia pagar. E eu podia pagar um apartamento de 1 quarto. Como eu não podia morar no apartamento de 1 quarto, porque tinha filhos, família, então eu aluguei um apartamento de 3 quartos e aluguei o apartamento de 1 quarto. Com o tempo, esse apartamento de um. E parei. Fiz isso e parei. Nunca mais investi. Por 10 anos, 12 anos. Então, por isso que eu falo que o custo de oportunidade do dinheiro que eu não ganhei, esse apartamento que eu comprei em 400 mil reais, como eu não podia comprar apartamento de 2 milhões de reais, 1,5 milhão, acabei comprando um de 400 mil, que era o que eu podia pagar na época. O que eu não percebi nunca na minha vida, nunca entendi até pouco tempo, é que eu podia ter comprado esse e com o aluguel desse, podia ter recuperado minha capacidade de financiamento e não sabia isso, não tinha percebido isso. Ninguém E parou, não tem um Inácio para falar para ni- você que isso ia ninguém me acontecer. media e eu tinha capacidade de pagar entradas, tinha capacidade, só que eu não sabia. Acabava gastando esse dinheiro, gastava viajando, indo para restaurantes, comprando bolsas Louis Vuitton. Luiz Tonton, Luiz Vuitton pro Inácio, viu, gente? Só para pôr você a par das peripécias do chileno. Bom, é Inácio, isso. vamos pensar assim, ó, 2 anos. Se a cada 2 anos eu consigo pagar a entrada de um apartamento. E, Daqui, 2, 3, 4, daqui 10 anos eu vou ter pago a entrada de 5 apartamentos, certo? tá, 5 sim. AP. E aí, esses 5 apartamentos, daqui 10 anos, Hum.
o primeiro e o segundo já vai ter entrado no super ciclo. Eu já vou conseguir, posso talvez ter para vender aí o primeiro e o segundo. Correto. O primeiro e o segundo. Então, esse primeiro e o segundo, eu vou conseguir comprar mais, com a venda do primeiro e do segundo apartamento, eu vou conseguir comprar mais 4 apartamentos, vamos pôr. Claro, porque você comprou o primeiro o primeiro apartamento, você comprou, vamos por 500 mil, você diz que ele se valorizou 5% anual, e você me diz quantos anos? 10 anos. 10 Vamos anos nos e você... programar para parar de trabalhar e viver no mundo perfeito, onde em 10 anos a gente consegue a liberdade financeira investindo em apartamentos. Depende, logicamente, de quão rápido eu consigo pagar a entrada dos apartamentos. Eu sei disso e quero que vocês saibam também. Mas suponhamos que o negócio aqui é rápido e eu tenho capacidade de pagamento e eu não durmo no ponto, eu acabo de pagar uma entrada, já começo a pagar outra. Em 10 anos eu teria 5 apartamentos. 10 anos teria 5 apartamentos. Uhum. É mais fácil fazer a matemática com um apartamento e logo você incrementa a cada 2 anos, a cada 2 anos isso. Um apartamento que você comprou, demorou 2 anos para comprar ele, para pagar a entrada, né? E vendeu ele depois de quantos anos? 7 anos, 8 anos. 7 anos, 8 anos, tá. Então, que preciso do número, porque se é 5 anos, não é... Tá, vamos fechar 5 anos, tá? Você comprou e passou 5 anos e você vendeu. 5 por 5, 5% de valorização anual, né? É 25, mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25... 100. 25, 100. A cada 4 anos você ganha 100 mil reais, que é a entrada. Então, você precisa de 4 anos para conseguir uma entrada nova de um apartamento. Sem inflação. Sem inflação. Sem inflação. Interessante isso. Resumo da ópera. Você duplica seu patrimônio a cada 4 anos se você considerar uma valorização do imóvel de 5% anual. Pensando num apartamento de 500 mil. Se você levar a conta em termos percentuais, não interessa se o apartamento é de 100 mil, de 300 mil ou de 500 mil, você demora 4 anos para recuperar seu 20% de entrada, vamos falar assim. Então, a partir do momento que o apartamento se valoriza mais, vamos supor que não seja 5%, que seja 10%, você não demora 4 anos para recuperar sua entrada ou duplicar sua entrada. Você demora a metade, demora 2 anos, entendeu? Só que você mesma diz, eu demorei 2 anos para pagar a entrada do primeiro. Só que eu não parei por aí, eu investi no segundo, e no terceiro, e no quarto. Ou seja, que em 10 anos eu investi em 5. E se eu dupliquei minha entrada, então, vamos supor que eu demorei, vendi no ano 4. No ano 4 eu recuperei a minha entrada de 100 mil e ganhei mais 100 mil. E ainda descontei a amortização. Portanto, essa amortização, vamos supor que seja uns 50 mil. Você está no seu bolso agora, depois de 4 anos, com 250 mil reais. Que você não tinha. Que você não tinha, você tinha só... Bom, na real, nem 100 tinha, porque você demorou 2 anos para pagar os 100 mil. Então, você pagou parcelado. Tá vendo? E depois de 4 anos, você tem 250 mil de patrimônio. Mais os outros apartamentos que você ainda está pagando com a sua capacidade de pagamento mensual. Esse 250 mil, você injeta no super ciclo. E pode pagar 2 apartamentos, cada um de 150 mil reais de entrada. Ou seja, não bota um 20% de entrada, bota 30% de entrada. Que fica mais fácil o financiamento. Entendeu? E isso foi com o primeiro. 2 anos depois, faz de novo com o segundo. E faz de novo com o terceiro. E faz de novo. E por aí vai. Entendeu? Vai. É por isso que é uma bolinha de neve. É patrimônio sobre patrimônio sobre patrimônio. E sua capacidade de pagamento mensual não diminuiu. Muitas vezes aumenta. Então, é pagamento de entradas plus o reinvestimento do patrimônio que você vai ganhando com os apartamentos.
Por isso que pensar que os apartamentos não se vendem, eu não concordo com essa filosofia. Os apartamentos não se vendem se solo se você perde sua capacidade de financiamento. Embora quando você tem capacidade de financiamento, vende e compra outro, vende e compra dois, vende, entendeu? Vai fazendo que o dinheiro trabalhe para você. Essa filosofia de que comprou um imóvel, você tem que. O imóvel não é para se vender, o imóvel é para comprar e deixar ele lá. Essa lá. Filosofia, né? Entendi. E mesmo tendo financiamento, é possível vender o apartamento para outra pessoa. Tem gente, várias vezes vem essa mensagem lá no direct. Pode vender um apartamento que está financiado? Pode. Pode, aí você reinveste Sim. e começa de novo. Nossa, foi muito bom esse bate-papo. Deixa eu ver se o pessoal deixou dúvida aqui com relação a isso. Agora, coloca para mim nos comentários. Opa! Perdimos a Vanessa, que é estranho, caiu. Enquanto ela volta, deixa eu ver se ela está no Instagram ainda. Está no Instagram, sim. Voltou. Voltei. Tu clicou no botão errado? O que aconteceu? Cliquei no botão errado, caí aqui, mas tá tudo bem. Coloca aí nos comentários para mim se você é aquela pessoa que não entendeu nada. Ou você é aquela pessoa que sabe formular a pergunta. Não sei nem perguntar aqui, Vanessa. Boa, gostei. Enquanto você vai formulando sua pergunta, ou falando que não entendeu nada, ou que não consegue nem formular a pergunta, tá tudo bem, não se preocupe. Eu vou tentar aqui compartilhar outros benefícios do investimento imobiliário, tá? O primeiro era a criação de patrimônio, que é o que eu estava tentando explicar aqui, que é aquela bolinha de neve que eu estava tentando explicar. É difícil de explicar ao vivo, sem tela, sem calculadora, sem Excel. Precisa de um Excel para isso, para ficar mais fácil de explicar. Mesmo assim é complicado. Então, a gente resolveu fazer aquelas aulas, né, para simplificar o assunto. Mas a primeira coisa que você ganha é criação de patrimônio. A segunda coisa que você ganha, e não é todo mundo que enxerga, é seguro de vida. Seguro de vida. Por quê? Porque quando você tem um financiamento, esse financiamento está vinculado com o seguro de vida. Se você morrer, os apartamentos ficam pagos. Isso dá uma tranquilidade. Gente, eu não tenho palavras para explicar. Dá muita paz. Ufa! Quando eu vendi o apartamento, aquele apartamento que salvou minha vida em 2020, que eu percebi que não estava se valorizando mais, eu acabei vendendo. Olha só, vendi um apartamento que você pagava sozinho. Por quê? Porque com o dinheiro que eu estava embutido ali, eu investi em outros apartamentos. Eu fiz um investimento de um apartamento, transformei em 5 apartamentos. Meu, você vendeu, olha que legal isso aqui, eu vendi um apartamento que se pagava sozinho. E transformei ele não em um apartamento, mas em 5. Que cada um se pagava sozinho. E esses 5, todos eles se pagavam sozinhos. Quase. Fica uma diferença em contra, mas a diferença em contra bem leve. De, sei lá, R$50, R$100. Pouca coisa. Por que eu fiz isso? Porque o apartamento custava 1.200.000. Que é o apartamento que eu sempre falo aqui. Só que eu comprei outros apartamentos, cada um de 500 mil. E comprei 5. Daí são quantos milhões? 5 por 5, 25, são 2,5 milhões. Eu vendi um apartamento que não aumentava mais de valor, ou seja, chegou a ter 1,5 milhão, e para passar de 1,5 milhão para 2 milhões é quase impossível. Muito difícil, porque já o valor metro quadrado está muito alto demais, né? Muito difícil. Teria que acontecer alguma coisa mágica. Será uma reforma da prefeitura, sei lá, revitalização do bairro, sei lá, nem sei o que teria que acontecer para uma coisa dessa. Mas eu vendi esse apartamento e comprei em outro lugar, aonde que vai chegar uma futura linha de metrô, aonde que está crescendo, está se desenvolvendo. Então, portanto, cada um desses apartamentos vai passar de 500 mil para 1 milhão.
E eu estou no mesmo tempo, com o mesmo patrimônio, com o mesmo capital. Eu comprei para 2,5 milhões e ele vai se duplicar nos próximos 5 ou talvez 10 anos. Com o mesmo Por causa dinheiro. de uma... Por causa da construção do patrimônio. Eu fiz um super ciclo. Capitalizei, peguei essa diferença, capitalizei e reinvesti. E transformei, com o mesmo dinheiro, transformei em mais ativo. Mesmo patrimônio, mais ativo, graças ao financiamento. Mas se eu ganhei, vou começar a ganhar patrimônio com dinheiro que não é meu. Tá bom? Mas a segunda coisa que você ganha é seguro de vida. Porque agora eu tenho um seguro de vida de 2,5 milhões. Se eu morrer, os 2,5 milhões ficam todos pagos. Tá tudo pago, não tem mais. Minha mulher consegue viver das rendas de 5 apartamentos, cada um de 500 mil. E é uma renda que vai aumentando no tempo. Vai se ajustando pela inflação. Olha só que maravilha. Nossa, essa eu não sabia. Claro. Eu invisto num apartamento e ganho um seguro de vida embutido. Tu não tinha enxergado isso, mas sabia sim. Não tinha. Não tinha engolido. Não Mas tinha percebido a importância de. não tinha. E olha que eu já falei 1.500 vezes já. Agora caiu a ficha. Caiu a ficha. Outra coisa. Eu garanto minha aposentadoria. Garanto ela. Se eu não fizer mais nada, eu não fizer mais investimento nenhum na minha vida, eu vou ganhar a minha aposentadoria do governo plus meus apartamentos. Que para quando eu me aposentar, estarão 100% pagos. Ou seja, eu vou poder viver da renda desses apartamentos. Não é o que eu pretendo fazer. Eu vou vender e refazer, vou vender e refazer quanto mais rápido possível, embora até eu ter acesso ao financiamento. Que tenho mais ou menos uns 10 anos pela frente ainda. Sendo os próximos 5 mais fácil, os seguintes 5, ou seja, até os 50, relativamente fácil, aos 55, mais difícil, quando vou ficando mais perto dos 60, tá longe demais, entendeu? Agora, se você tá com 25 anos, meu querido, minha querida, sua vida pode mudar nos próximos 15 anos. E tudo começa com um investimento. Tudo isso que eu estou falando começou com um investimento lá atrás, que eu nem sabia o que estava fazendo, e eu só investi nele porque estava frustrado que não consegui comprar aquele outro. Nem sabia eu que ele ia se duplicar de valor. Bom, hoje em dia eu entendo aquelas variáveis que fazem isso acontecer. Hoje. E eu só entrei nesse mercado porque em 2016 quebrei. Então o banco me disse, não, mas tranquilo, você apartamento não vale mais 400 mil, seu apartamento vale 1,2 e você não está me devendo mais 400 mil, você está me devendo só 300 mil. Eu falei, nossa, sou rico? Sou rico, gente. E eu achei muito incrível isso. Isso para mim foi doido demais. Sério? Eu fiquei maluco. Eu fui atrás de todo o vídeo que eu achei na internet. Leí tudo que eu consegui pesquisar sobre assunto de investimento imobiliário. Na época, estou falando 2017, que eu entrei nesse mundo. Nesse mundo de de ser vendedor de imóveis. Nossa, falei com todo mundo. Então, essas três coisas. Criação de quais são as coisas que me entregam um investimento imobiliário. Bom, se eu não investir em apartamentos, tinha um custo alternativo de construção de patrimônio, que é aquela matemática meio complicada que a gente tentou calcular aqui. É meio complicadinho de calcular, e se você botar a inflação em cima disso, é mais complicado ainda. Eu deixo de ganhar um seguro de vida e arrisco a minha aposentadoria. E o fato de que eu posso antecipar essa aposentadoria. Ou seja, não preciso esperar até
ser aposentado pelo governo, eu posso controlar quando que eu vou me aposentar. Porque com aquela estratégia de ciclos e superciclos, chega uma hora onde que eu posso pagar um apartamento à vista, ou dois, ou três, ou quatro, ou com financiamento de 15%. Então a parcela daquele financiamento fica muito pequena e o aluguel muito alto, e essa diferença eu consigo viver das rendas. É nesse momento que a gente é livre financeiramente. Aí Ok? sim. Inácio, a Val Piscinolo fala assim: terra valoriza mais que um apartamento. E me corrija se eu estiver errada, mas pode até ser. Como que eu não entendi? Só Desculpa. que um comentário aqui no Instagram, da Val Piscinolo. Ela fala: Ah, tá. terra valoriza mais que um apartamento. E aí eu vou pôr a minha Terra opinião, daí valoriza mais que uma... Tá. você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? É assim, pode até ser que um terreno, um determinado lote, uma determinada terra se valorize mais que um apartamento. Mas o detalhe é que ele não se paga sozinho, é você que tem que pagar. É. Você não consegue alugar, a não ser que você alugue, a não ser que você É alugue, muito a não ser que você difícil alugar um arrende, terreno. ou arrende. Tipo, se você pensar em terra no sítio, que você vai arrendar para o povo plantar soja, É muito cana, difícil. entendeu? Mas é você que, É. na maioria das vezes, você tem que pagar Isso. o lote. E tudo bem ele se valorizar mais, mas no final das matemáticas, você acaba É. ficando com menos patrimônio. Tipo, você não consegue ganhar dinheiro com o dinheiro do banco, Isso. como a gente consegue no caso dos apartamentos. Não é impossível, mas é possível fazer financiamento de terreno, mas é muito difícil. Nem de perto contra apartamento. É possível que um terreno se valorize mais que um apartamento? Pode ser. Mas o problema é que você, Vanessa, tem que ter o dinheiro à vista para pagar. E se for para parcelar o terreno, você vai ter que pagar o total do terreno parcelado. Financiamento direto com a incorporadora, por exemplo. O loteamento. Ah, te dou 60 parcelas. Cara, nesse período, com apartamento financiado, é que você não está enxergando o poder do financiamento. Esse que é o problema. Eu compro um terreno de 500 mil. Eu vou ter que pagar 500 mil. Parcelado em 60, Inácio. Tá bom, mas eu vou ter que pagar 500 mil. No apartamento de 500 mil, eu vou pagar 100 mil. O outro 70 mil vai pagar o banco. E eu vou alugar ele. Que é a coisa que a Vanessa estava me falando. Ah, mas Inácio, o que é melhor? Terreno ou apartamento? Bom, eu, Inácio Corrales, gosto de apartamento. Talvez você goste de terreno, tudo bem. Mas tem que ter grana. Tem que ter bastante Aí coragem. a Rose Certo, dos... errado, melhor, pior. Ah, cara, é discutível. É discutível. Pode falar, desculpa interromper A você. Rose fala assim: queria saber mais sobre investimento imobiliário. Seja bem-vinda, você está na mesa certa, no lugar exato. A gente fala sobre isso todos os dias aqui. Inclusive, estamos em um lançamento que está prestes a fechar com um imóvel que a gente escolheu aqui a dedo para a nossa comunidade. Então, se você clicar no link da Bill, você pode ainda agendar uma análise com a nossa analista financeira para poder entender um pouco da oferta e poder começar a fazer o investimento. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Deixa eu ver. A Elisa Sândalo, ela pergunta assim: essa era a minha pergunta. É negócio investir em apartamento com 60 anos? Eu acho que se ela tem poupança, Inácio, Uhum. ela Olha, vai conseguir um financiamento menor, então ela tem que ter mais poupança para colocar no negócio. geralmente uma pessoa de 60 anos tem mais patrimônio, mais ativos. Meu pai, o último investimento imobiliário que meu pai fez foi aos 63 anos. E aí, eu acho que sim, mas assim, essa parte aí eu também fico pensando, mas suponhamos que eu sou uma pessoa que eu tenho uma poupança mais gorda. Eu consigo pagar metade de um apartamento
à vista, sei lá, apartamento 400, 300, 500. O banco me financiaria o restante? Qual é a probabilidade de dar certo? Claro, aumenta muito as probabilidades. Vou te explicar por quê. Um financiamento, a diferença de um empréstamo para sei lá, um empréstamo pessoal, assim, para consumo liberado, a grande diferença é que o financiamento para vivenda, ele está ignorado. Ou seja, o próprio investimento, que seria o apartamento, fica de garantia daquele crédito. E se tu pagar 50% do apartamento, o empréstamo do outro 50% fica como garantia, fica o total do valor do apartamento, sendo que você pediu emprestado só os 50%. No caso de você não pagar, pelo motivo que seja, esse financiamento, o banco fica com o apartamento. Então, portanto, o banco fica com uma garantia real, total. Se ele botar o apartamento leiloado, a leilão, e ele vender a 60% do valor comercial do apartamento, ele recupera os 100% da dívida e ainda talvez sobrasse dinheiro para devolver para você. Pelo fato que você pagou 50%. Então, o risco para o banco é muito baixo. A taxa de juros será muito baixa, só que, claro, o que não vai poder ser é que ele não vai emprestar por 30 anos, ele vai emprestar por 10 ou 15 anos só. Geralmente, por causa dos seguros. Quando você tem seguros de vida, a companhia de seguro não assegura a sua vida mais do que 79 anos e 364 dias. Tem alguns seguros, dependendo de quem seja você, até os 75. Entre os 75 e 80 anos. Ou seja, se você está com 60 anos, no máximo vão te prestar a 15 anos. No melhor dos melhores. Isso faz que a parcela do financiamento fique super alta e que seja muito difícil compensar com o aluguel. O único jeito de compensar com o aluguel é com mais entrada. Inácio, a Val colocou um exemplo aqui. Ela falou, vou dar um exemplo, a Val para o senhor. Se eu vender um alqueire, eu imaginei que ela fosse dona de terras que são arrendadas, tá? Vou dar um exemplo. Se eu vender um alqueire que já está pago, pegar esse dinheiro e investir em apartamento, ganho mais. Porque alugando não dá nada. Ah, entendi. É assim, ó, Val, você tá imaginando que o lucro do seu investimento imobiliário é o aluguel. O lucro do seu investimento imobiliário não é o aluguel. O aluguel é uma ferramenta que permite você uma ferramenta no caso que permite dela, uma desculpa te interromper. alavancagem. Pode falar. No caso dela, que ela tem um terreno, vamos supor que ela diz que tem um terreno, né? Um sítio. Ela tem um alqueire, é um terreno, não sei dizer grande. Quantos metros tem, mas é a quantidade, não é um lote, é um terreno grande. Tá, um terreno grande, um sítio. É isso. Sítio, Tá. terras, Ela vende o terreno grande do sítio e compra um apartamento à vista, vamos supor. Se ela comprasse apartamento à vista, o aluguel seria o ingresso dela. Só que, além do aluguel, ela receberia a valorização do ativo. Entendeu? No sítio que ela tem hoje, ela recebe a valorização do sítio, se valorizar. Tem sítio que não valoriza. Tem sítio que, vamos supor que valoriza também, tem que valorizar mais do que a valorização do imóvel do apartamento. Tá? Mas esse sítio é difícil de alugar. Entendeu? Suponhamos que ela alugue para plantação. Tá bom, vamos supor que ela aluga para plantação. Ela aluga para plantação. Tá, esse aluguel esse aluguel tem que ser maior do que o valor do aluguel de moradia. Garanto para você que o aluguel de moradia é bem mais caro do que o aluguel de investimento, aquele de plantação.
Acho que vai depender do Entendeu? tamanho do terreno, entendeu? Óbvio, Mesmo mas assim, o teria tamanho que do terreno também calcular. é proporcional à quantidade de apartamentos que você consiga investir, entendeu? E a questão é, o terreno ele tem que estar se valorizando mais do que os apartamentos que a gente já sabe que vai se valorizar, para Claro, compensar, né? para ganhar dos apartamentos, de atrás para frente, para aquele, como que é o nome? Ancorado? Ancorado? É a Val Piciolo. Tá, um Val. aval psiolo. O aval psiolo, para ser melhor negócio do que os apartamentos, ele teria que se valorizar mais do que os apartamentos, número um. E o aluguel daquele aval psiolo, que não consigo nem pronunciar essa palavra, tem que ser Val maior. de... Aval de olho, Val. val. E, Val, só lembra de Val. tá, o V-A-L, sítio tem que ser Val. mais. O aluguel daquele sítio tem que ser mais alto, tem que ser maior do que o aluguel dos apartamentos que a senhora poderia comprar se vendesse. Entendeu? Imagina que dependendo do tamanho do terreno, você não vai comprar um apartamento, você pode comprar 2, 3, 4, 5 apartamentos. Suponhamos que você É. comprou 5 apartamentos, soma o aluguel de todos eles. Então, nesse caso, sei lá, pegar o apartamento de 2 quartos que a gente está desse lançamento agora, que está em média 400 1.800, mas que mil. fosse 2.000 para fechar a matemática mais simples. Então, você teria que, supera o aluguel de 2.000, de 5 apartamentos, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, Dá 10 com o mil. aluguel que você está recebendo do Do terreno, sítio. do sítio. É que, Se superar, você ganha mais. é que a gente não tem suficiente informação, mas tentando responder para a senhora, o sítio teria que se valorizar mais e mais rápido do que os apartamentos, e o aluguel do sítio teria que ser maior do que o aluguel somado dos apartamentos. Entendeu? Aí fecharia a conta, né? Para ela não, Isso. não vender lá para por lá. E Do estamos contrário, é mais assumindo negócio vender. e estamos assumindo que não tem financiamento. Porque se tu injetar financiamento na estratégia, aí eu te garanto que os apartamentos ganham. Por causa do É, financiamento. O financiamento potencia. Potencia o quê? Potencia a valorização do ativo. Você tem um ativo maior, uma base monetária maior, um VGV maior, sobre o qual você ganha uma valorização maior, mais rápido. Eu não que sei se estou legal. confundindo mais do que ajudando, na real. Estou Seria, tentando. ela seria, ela coloca 1.000 por ano por hectares, por alqueires, desculpa, 1.000 por ano por alqueires. Não entendi. Seria R$ 1.000 por É, ano. por cada alqueire. Quantos alqueires são? Deixa eu ver se ela colocou aqui em cima. Não, Tá, ela é não colocou. que, Aí, aunque me diga, eu não vou conseguir calcular. Para conseguir responder sua pergunta, preciso ter uma reunião privada com ela. A gente vai ter que valorizar o sítio, vai ter que valorizar quanto que ela está ganhando hoje para o sítio, mas o resumo da ópera é esse. Para o terreno dela, o sítio, o alquer dela, ganhar dos apartamentos, a valorização do alquer tem que ser maior do que a valorização dos apartamentos. E dois, o aluguel do alquer tem que ser maior do que o aluguel dos apartamentos somados. E é isso aí, acabou. Se você botar ou Val, injetar uma capacidade de financiamento, vamos supor que não tenha, seria só isso. Mas se tiver capacidade de financiamento, esquece. É muito difícil que ganhe o terreno dos apartamentos. Nossa, teria que ser um terreno super mega valorizado. Tipo assim, teria que ser um terreno que o município precise para construir alguma coisa super mega importante. Teria que ser sei lá, você achar um manancial de água puríssima ou de águas termais, entendeu? Uma coisa assim, fora do normal, fora da curva total. Val, faz o seguinte, clica no link ali da Bill, agenda um horário com a nossa analista financeira, que aí a gente vai com mais calma tentar entender como está a situação e como é que a gente pode potencializar esse benefício, essa carta na manga que você tem. E aqui, o
O Rafael no YouTube pergunta, Vamos lá. Inácio, Vanessa, vocês indicam também alugar no modelo de curtas estadias, Airbnb, ou somente longas estadias mesmo? Rafael, eu já tive apartamento no Airbnb, inclusive esse apartamento que acabei vendendo nos últimos 2 anos, eu aluguei ele pelo Airbnb, últimos 2 ou 3, bom, 2, 3 anos, tanto faz. E posso te falar que alugar pelo Airbnb dá um trabalho, poxa vida, nossa, perdi a conta de quantas vezes a senhora da limpeza não conseguia ir no apartamento e eu tinha que ir lá com a aspiradora, varrer, limpar a 4 patas, limpando o apartamento, trocando sábanas, levando sábana para minha casa. Vanessa se ri, mas nossa, somando e restando, olha, dava mais ou menos, ganhava um pouquinho mais, com 10 a 15% mais do que se eu alugasse por o ano todo. Outro problema que tem o alugar de curta estadia é que você corre o risco de o prédio trocar as regras do condomínio e não permitir ingresso de desconhecidos, só residentes. Tive esse problema também. Em Santiago, minha mãe tinha um apartamento e eu tive a ideia de deixar ele alugar pelo Airbnb. Assim, quando eles viajarem para Santiago, eles têm um lugar onde ficar. Quando eu vou para Santiago, eles têm um lugar onde ficar. Quando não, está sendo alugado por dia, noite ou semana. Ótima ideia, não é? Nossa, a gente pediu para o inquilino ir embora, não renovamos o contrato, a gente investiu uma grana para pintar ele, mobiliá-lo, decorá-lo, porque uma coisa é mobília de piso, de ar-condicionado, e outra coisa muito diferente é botar plantinha, decorar, decoração de tipo hotel. Aquelas chapas, aquele negócio eletrônico para entrar no apartamento, fizemos tudo. Nossa, começou super bem. Começou a alugar, 5, sabe, papá. A gente estava no 6º mês, nem isso, no 5º mês. Rim, rim, administrador. Olha, isso não pode. Como que não? É apartamento meu. Mas tá proibido fazer isso nesse condomínio aqui. Tá proibido pela regulação de não sei o quê. Tá. Se você continuar, a gente vai multar o senhor. Me multa aí, seu filho da puta, não sei o quê. Multa. Olha, acabamos desistindo do assunto, porque tem aquele risco. Então, se você vai investir em apartamentos para renda de curta estância, no modelo Airbnb, Booking, primeiro, faça isso de forma profissional. Isso quer dizer que você tem que investir em apartamentos que são construídos, desenhados para ser alugados pelo Airbnb, tal que o projeto todo é administrado como se fosse um hotel. Segundo, resolva o problema da administração com antecedência, antes de investir. Do mesmo jeito que nós teremos administradores para os apartamentos, do mesmo jeito você tem que resolver isso, porque a administração de um projeto que nem esses é muito mais complicada, porque é uma administração tipo hotel. Tem que cuidar do seu apartamento para dentro e das amenidades do projeto. Piscina, sei lá, é tipo hotel. Então, é negócio. Só que não é tão simples como botar uma fotinho no Airbnb e deu. Rafael, espero ter respondido sua pergunta. É possível? Só que é bem mais complicado, tá? Bem mais complicado. Tem que ser bem mais esperto. Rafael e querida comunidade, Leonardo, muito obrigado por acompanhar-nos. O que a gente fala amanhã, Obrigada pelas Vanessa? dúvidas. Muito bem. Obrigada pelas dúvidas de todo mundo. Obrigada pela audiência e pela paciência. E vamos ver aqui rapidinho. Que interessante. Não está no pente ainda, gente. Amanhã, não está no pente ainda, mas vai ficar no pente. Amanhã, dia 27 de abril, nós temos um encontro marcado aqui novamente, às 12h12, para falar sobre mais um assunto do investimento imobiliário, que vamos falar sobre nós vamos falar sobre a parte de investimento. Como é que você vai fazer para você
conseguir o seu algum financiamento, a gente vai trazer algum assunto relacionado a conseguir um financiamento de forma segura, sem que você tenha aí que se estrepar para conseguir isso. Então, você tem um encontro marcado com a gente amanhã, para a gente falar sobre financiamento. Beleza. Fechou? Combinado, então. Vejo vocês amanhã. Não deixe passar essa oportunidade de investimento. Aí a Vanessa compartilhou nos comentários do YouTube, do Facebook, o link para você ver e reservar sua unidade. Pode ver o vídeo de ontem, as gravações, onde que explicamos tudo direitinho e faça sua reserva. Não deixe para a última hora. Talvez não fique com suficientes unidades para você. Tchau, tchau. Bye, bye!